Vamos fazer mais um react. Dessa vez sobre um marxista que diz que a China é cheia de bilionários e para mim não há contradição nisso. Que? O marxista não vê contradição em existir bilionários? Que isso, gente? Bom, vamos lá ver. Jack Ma, né? O Jack Ma é um bilionário, a China é cheia de bilionários, né? Para mim não há contradição nisso, mas é um debate. Ele tem uma chancela na China para atuar em determinado ramo, né? E ele atua ali, ganhou o dinheiro dele ali, ok, não tem problema nenhum. Ele começou a querer extrapolar um pouco este ramo que ele estava, que é um ramo de vendas, né? De plataformas, etc., para um ramo de setor financeiro, né? Quando ele começou a arrumar para esse lado, o Estado chinês chamou ele, não, só um pouquinho, aqui você não vai. Ou seja, ele foi enquadrado ali. Né? Aí depois apareceu e voltou, não era nada disso, tá tudo bem, eu vou seguir aqui fazendo o meu trabalho e tá ok. Então o que eu quero dizer? Na minha interpretação, que eu saliento, não é consensual entre os marxistas, o Partido Comunista Chinês consegue exercer esta pressão sobre seus capitalistas. E o modelo chinês, ele tem, de novo na minha interpretação, algumas vantagens em relação ao modelo soviético. Por quê? Não, é inacreditável, eu não estou ouvindo isso, né? Marxistas que dizem clássico, ele é da Soberana, amigo do Ian Neves, que defendem Stalin, Companhia Limitada, dizer que não vê contradição em ser marxista e defender a existência de bilionários, isso aqui é inacreditável. Recapitulando um pouco, para Marx, né, todo empresário era um explorador, por causa, ele geraria mais-valia, etc., uma de baboseira, né? Então haveria para Marx exploradores e explorados, ou seja, a lógica capitalista, a lógica da burguesia, seria acumular lucros em detrimento da pauperização da classe proletária, segundo Marx, né? E isso daí viria uma revolução, e na fase socialista todos os meios de produção estariam na mão do Estado, ou seja, não haveria mais milionários, bilionários, ricaços, etc. Então, o que ele está defendendo é o oposto do que o Marx preconizava, né? Aliás, é o oposto do que um marxista clássico diria, né? O marxista clássico ficaria horrorizado com a existência de bilionário. A pessoa pode até defender o modelo chinês, que é horrível, né? Mas não se diga marxista clássico, porque a China não tem um modelo marxista clássico. A China tem bilionários, tem milionários, tem muita propriedade privada, tem apropriação por meio de particulares dos meios de produção e tal. Então, na visão de Marx, ela é uma sociedade com uma classe, com uma elite opressora, né? A elite dos grandes proprietários. Então, ele está dizendo que não vê contradição em ser marxista, né, e ver a existência de bilionários. Realmente é impressionante, né? Realmente até onde vai a contradição dessas pessoas, desses socialistas de iPhone. Aí um dia, se ele enriquecer, ficar muito rico, ele não vai ver contradição em ele ser milionário e marxista, né? Realmente é impressionante. Um modelo tipo o modelo soviético é um modelo passível de ser boicotado, porque nenhum país consegue dar conta de produzir tudo que consome. Ele precisa ter relações econômicas com o mundo todo. Se você tem uma economia planificada nesses termos que, por exemplo, você citou, isso fica muito dificultado. Tanto é que o bloco soviético realizava mais transações econômicas com outros países socialistas, porque você podia trocar produto por produto, você não estava determinado pelo sistema dólar, né, ou coisas do tipo. Então, quando a União Soviética implode, leva consigo boa parte da qualidade de vida dos países socialistas. Por exemplo, Cuba sofreu muito, né? Quando você tem uma economia como a da China, essa economia se torna imboicotável. Por quê? Se os Estados Unidos tentarem boicotar a China, provavelmente eles vão ser muito atingidos. E isso vai prejudicar os interesses capitalistas. Porque a economia da China se tornou tão dinâmica, é a fábrica do mundo, é a maior detentora da dívida dos Estados Unidos no mundo, de modo que não tem como fazer isso. Eles têm que procurar frear o desenvolvimento da economia da China por outros modos, porque o boicote não é possível. Então, veja, no meu entendimento, o que faz uma economia ser socialista não é ela ser planificada. A economia tem que ser necessariamente coletiva no comunismo, mas o comunismo... Bom, vamos analisar esse ponto. Então, ele analisa que diz que
o modelo chinês é mais dinâmico, menos suscetível a boicotes e que teriam vantagem sobre o sistema soviético. Concordo, é verdade mesmo. O sistema chinês, por ser um sistema híbrido, né, por ser um casamento incestuoso entre capitalismo e socialismo, permite um dinamismo que a União Soviética não tinha. Isso é verdade. Né? Os Estados Unidos, então, dependem muito dos produtos feitos na China. Vamos supor que os Estados Unidos briguem com a China, até transferir as empresas da China, ou até os Estados Unidos escolher outro parceiro, demoraria muito tempo. Então, realmente, é um modelo muito mais dinâmico e, por isso, muito mais perigoso, porque, lembrando, a China é uma ditadura brutal, né? Agora ele vai passar por um outro ponto e aí vamos analisar o que ele vai falar. É o fim. O socialismo é a transição. Se necessariamente coletiva no comunismo, mas o comunismo é o fim. O socialismo é a transição. Enquadrando os capitalistas e colocando a ditadura do proletariado. Então veja, o que é necessário? O que é necessário? Primeiro, para mim não há socialismo sem processo revolucionário. Isto é impossível. Um exemplo clássico, Salvador Allende no Chile. Por quê? Porque o capitalismo reage e, se for necessário, com brutalidade. Né? O Salvador Allende tinha uma proposta abertamente socialista e ele ganhou as eleições. E foi bombardeado e morto dentro do palácio. Então, assim, não há essa possibilidade. Não há. Só que a China fez um processo revolucionário. Então, ela consegue ter essa possibilidade. Então, esse é o ponto 1. Primeiro passo, tem que nascer de um processo revolucionário. Segundo passo, tem que ser a ditadura do proletariado. Ou seja, o partido que conduziu a revolução, de fato, tem que representar os interesses da classe trabalhadora organizada. E aí que está o debate entre nós marxistas. Para alguns, o Partido Comunista Chinês ainda representa isso, para outros não, é um bom debate. Eu estou entre os que acham que sim. Então aqui ele aponta aqui umas questões interessantes. De fato, o Marx defendia que para a mudança de um sistema do sistema capitalista para o socialista, haveria então uma revolução, verdade. Agora então, ele então diz que há uma divergência aí, pelo menos entre um determinado número de marxistas, que uns defendem que o modelo chinês seria dentro dessa lógica da ditadura do proletariado e outros que dizem que não. Né? Então vamos... ele disse que não há necessidade de ser uma economia planificada, né? Mais ou menos, né? Porque o Stalin, né, que é o ídolo deles, teve uma economia planificada, mas o próprio Marx não falou nada de economia planificada. Aí, então, tudo bem. Bom, então, ponto 1, revolução. Ponto 2, tem que ser o partido que representa a classe trabalhadora organizado no poder. E este partido no poder tem que construir as bases para a superação das relações capitalistas de produção. Isso não necessariamente significa planificar a economia no primeiro momento. Né? Por exemplo, na China, as pessoas não sabem, mas a China tem uma economia dirigida. Né? Tudo que vai ser desenvolvido na China só é desenvolvido a partir dos planos quinquenais desenvolvidos pelo Partido Comunista. Então, por exemplo, a terra na China é totalmente controlada pelo partido, né, no sistema... Mas aí tem um erro histórico, que aí dá a impressão que a China fez sua revolução e manteve uma estrutura capitalista, só que não foi assim. A China, então, fez sua revolução, liderada por Mao Tse-tung, um dos maiores criminosos da história da humanidade, se não o maior de todos. Essa planificação e o socialismo chinês fracassou, né? Levou à fome, levou ao colapso econômico e tal, mortes, massacres e tal. Aí a China promoveu uma série de reformas sob o comando de Deng Xiaoping, a partir de 1978. A China de hoje é a China de Deng Xiaoping, né? E aí os sucessores só vão aprimorando o que o Deng Xiaoping idealizou, né? Então, nós vemos que então não houve então da revolução uma estatização, apropriação pelos meios de produção do Estado ou melhor, não houve como ele dá a entender que a China deixou o modelo capitalista para depois levar para o socialismo. Não, a China foi socialista mais pura até 1978 e depois fez uma correção porque o socialismo fracassou. Aí parece que ele está omitindo informações importantes, né? Mal comparando aqui, apenas para ficar didático, de arrendamentos, não é exatamente isso, mas
para que as pessoas entendam. Aquilo que vai ser desenvolvido em termos de tecnologia também é planejado. Se você quer colocar uma fábrica de uma empresa ocidental lá, você pode, mas necessariamente você vai ter que transferir tecnologia, e aí a China vai pegar essa tecnologia e vai incubar uma empresa chinesa que vai usar a sua tecnologia para superar você. Isso é muito evidente, por exemplo, na BYD, que hoje domina o mercado em termos de veículos elétricos. Né? BYD, sim, a BYD, produtora de carros elétricos chineses. Chegou há pouco tempo aqui no Brasil. Está no Brasil aqui crescendo muito. Crescendo muito. Então veja, por que para mim é uma experiência socialista? Porque nasceu de um processo revolucionário, é conduzido por um partido comunista e está criando bases para a superação destas relações de produção. Então veja, não necessariamente a gente precisa no socialismo ter planificação num primeiro momento. Em algum momento ela vai ter que acontecer. Então, aqui ele teria razão se a China não tivesse passado para aquela fase socialista. Se a China, inicialmente, depois da Revolução, tivesse mantido as forças de produção capitalista até haver um momento ideal de tirar, expropriar desses proprietários e partir, então, para um modelo socialista. Não, mas a China fez o inverso. Ela começou socialista, fracassou e agora adotou um regime híbrido. Então, ele não tem razão, ele está invertendo a ordem dos fatos aqui. Agora, se isso vai demorar 100, 200, 300 anos, Marinho, o capitalismo, para se estabelecer, demorou pelo menos 3 séculos. 3 séculos. 3 séculos. Pelo menos, eu estou sendo aqui conservador. Né? A gente já tem bases do que seria a relação capitalista de produção no século XVI. Bom, aqui nós vemos uma total contradição. Não existe possibilidade dentro do marxismo clássico a existência de bilionários. Não dá. Porque o Marx deixou muito claro que os donos dos meios de produção são exploradores e que tiram e que vivem de lucro, da mais-valia, deixando os proletários mais pobres, segundo a visão do Marx. Né? Então, o que ele está falando é uma contradição enorme. O que ele está, na prática, é querendo defender o modelo chinês, então ele defende o modelo chinês, mas não pode abandonar a visão do marxismo clássico. Então ele está tentando harmonizar a defesa do modelo chinês com o marxismo clássico, só que isso é impossível. O modelo chinês não é de linha marxista pura. Ele desenvolveu uma visão híbrida, uma visão totalitária. A China é uma ditadura brutal que só sobrevive porque o capitalismo existe. O socialismo é um sistema fracassado econômico, só gera miséria, fome, desespero, massacre e tal. Para um país que tem um partido, uma elite que quer se perpetuar, mas que ao mesmo tempo quer desenvolver o país, ele vai ter que deixar as forças de mercado, o capitalismo funcionar, porque socialismo puro não funciona, leva tudo ao colapso. A Venezuela está se abrindo um pouco ao capitalismo, porque senão estaria mais pobre do que está. Né? Então, na realidade, ele está querendo harmonizar conceitos opostos. Começar. Olha, esses marxistas de YouTube, olha, é duro ouvir, viu? Cada contradição, realmente é impressionante. Bom, dentro da Escola da Verdade Histórica nós temos um curso completo sobre o marxismo. Eu lancei um livro sobre, então se você quiser saber o que é um marxismo real e não a visão romântica que os divulgadores de YouTube dão para ele, faça então o meu curso dentro da Escola da Verdade Histórica, que lá está tudo completo, além de ter acesso a outros cursos, né? Então, vamos ficando por aqui. Obrigado.